parte da manhã. Uma frase preciosa de São Paulo, dentro do contexto de sua carta aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Repita comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Bonita a frase? Bonita. Só é bonita porque nasceu de um contexto. Não é uma frase por acaso. Aliás, a minha vida tem me ensinado desde muito pequeno que a beleza só é bonita, só é grandiosa quando tem bastidores. Eu sempre fui muito curioso. Quando eu escutava uma música bonita, eu tinha curiosidade de buscar lá nos LPs, não era? Aquelas bolachonas pretas do passado. Eu tinha vontade de saber quem era o autor, porque o nome do compositor, do cantor já estava na frente, não é? Mas o cantor era apenas um intérprete. Eu aprendi desde cedo que o intérprete, ele está emprestando a voz para um sentimento que nasceu em outro. Uma responsabilidade danada, cantar o que o outro sofreu, cantar o que o outro viveu. Eu ficava curioso por saber qual era o nome do compositor, mesmo que eu nunca fosse encontrar o rosto dele, mesmo que eu nunca fosse ter a oportunidade de estar com ele, porque a mim interessava o bastidor daquela beleza. O que é que será que fez aquele homem escrever o que escreveu? Eu me recordo quando ouvi pela primeira vez aquela música: ó tristeza, me desculpe, estou de malas prontas, pois a poesia veio ao meu encontro, vamos viajar. Já ouviu isso? É o poeta dizendo: tristeza, vou fazer as malas, vou viajar com você. Quando eu ouvi aquela voz interpretando a beleza dessa música, eu falei: gente, isso não pode ter sido escrito de qualquer jeito. A vida não aconteceu de qualquer jeito naquele que compôs este verso. Esse ser humano estava com todas as portas e janelas da alma abertas para que o mundo entrasse dentro dele, para que o mundo acontecesse, para que a vida fosse viva dentro dele. O bom poeta, o bom compositor é aquele que não tem janelas, é aquele que não tem cercas. Por isso que ele é tão desequilibrado. Chora e ri no intervalo de 2 minutos, não é? É o mais bravo de todos os homens e é o mais manso de todos os homens numa fração de segundos. Por quê? Ele não tem cercas. O poeta, o compositor, o escritor é um homem aberto para o mundo, e você percebe nos olhos dele. Gente, no dia 23 de dezembro de 2001, eu estava viajando da minha cidade de Formiga para São Paulo, a bordo da Aviação Campo Belo, uma empresa de ônibus que tem lá na minha cidade, quando de repente caiu nas minhas mãos a revista semanal Época. Estava viajando eu e então o padre Reinaldo, que naquela época não era padre, que também é formiguense, estava voltando comigo para São Paulo. Quando de repente fui folheando aquela revista e me deparei com aquela reportagem mais extensa, que é a reportagem geralmente de capa, uma reportagem chamada A Suave Subversão da Velhice. Bonito o nome, não é? A Suave Subversão da Velhice. Como eu sou muito afeito aos títulos bonitos, né, e me faz prestar atenção, opa, aqui tem sangue bom, pensei. Aqui tem sangue bom. Olha a poesia com que essa criatura enxergou a velhice, como uma suave subversão. Comecei a ler aquela reportagem
E no 10º parágrafo, eu já estava precisando ser internado. A minha amiga Zezé Procópio, lá de Campina Grande, diz assim: chorando de catarro grosso. É horrorosa a expressão, vem lá da Paraíba, mas ela é verdadeira. Quantas vezes você também não chora de catarro grosso? Aliás, é uma tristeza quando você vai em velório, você encontra os parentes do defunto, tudo chorando com aquelas marcas verdes descendo pelo nariz, e vem te abraçar e você não tem jeito de fugir, aquilo deposita a cara no seu ombro. Aí você descobre que tem: quando dei por mim, nem tentei do visgo que me prendeu. Aí tem aquele visgo verde prendendo você ao parente do defunto, e você olha. Estava daquele jeito, chorando porque estava sendo afetado pela força daquela reportagem, que aliás, eu recomendo que você vá para casa, joga no Google bem e descobre onde é que está. Vou fazer uma propaganda, porque o que é bom tem que ser noticiado. A reportagem era uma experiência de uma jovem jornalista chamada Eliane Brum, que passou um tempo da sua vida ali para fazer aquela reportagem, sei lá, 2, 3 meses, vivendo diretamente com os velhos de uma casa de repouso na cidade do Rio de Janeiro. O resultado da reportagem você vai conferir em casa hoje quando você chegar. E se você não chorar 2, 3 vezes neste texto, você está precisando de sensibilidade. A jornalista conseguiu mergulhar na alma que envelhece, no coração que é velho, no corpo que está velho. Desculpa, na alma não, no corpo que está velho, no batimento que está mais lento, mas que não esqueceu de viver. E mostra com requintes de poesia, uma literatura requintada, o sentimento humano, aquele que a gente vê mas não sabe dar nome, aquele que nem sempre, por causa da nossa insensibilidade, nós não podemos perceber. Então eu chego à conclusão que a beleza daquela reportagem não era por acaso. Eu pensava: gente, essa criatura deve ser grande. Não é possível que um ser humano consiga ver os bastidores de um asilo desse jeito, com tanta sensibilidade, com tanta beleza. E agora, anteontem, numa reunião para decidir o nosso livro Cartas entre Amigos, eu por acaso contei da sensibilidade daquela reportagem, do que aquele texto me fez, quando o presidente da editora me disse assim: padre, essa moça trabalha comigo, está lá, o senhor pode conhecê-la, tem 2 livros dela maravilhosos que eu quero presentear o senhor. Um se chama O Olho da Rua, que é onde tem essa reportagem, e o outro, A Vida que Ninguém Vê. Eliane Brum, uma jornalista gaúcha, com um jeito particular de enxergar o mundo, com um jeito particular de enxergar o humano, uma beleza que tem bastidores. Concluí quando ela entrou na sala para me conhecer. Sabe quando você tem a nítida sensação de que você está conhecendo uma pessoa rara? A Eliane reconcilia nos olhos tristeza e esperança, abandono e presença. É um ser humano completo. Quando você olha, é um ser humano que você percebe que a vida não está passando por acaso, que ela está extraindo do seu dia a dia, do seu cotidiano, todas as possibilidades para aprender, para ser melhor, para ser maior. Beleza tem bastidores, minha gente, não é por acaso. Aquilo que verdadeiramente afeta a nossa alma não pode ser por acaso. Aquilo que verdadeiramente nos convence não é por acaso. É por isso que a palavra de Jesus, ela é atuante nos dias de hoje, depois de tanto tempo. Não é por acaso, essa palavra nasceu da vivência. Essa palavra não é uma teoria, porque se fosse uma teoria teria se perdido no tempo, nós já teríamos esquecido dele.
Quantos heróis já passaram pelo mundo, caíram no esquecimento? Quanta gente fez sucesso há 20 anos atrás, e de repente você olha a cara dela na televisão, nossa, essa criatura ainda existe, gente. Nem lembrava mais dela. Por quê? Porque não tinha bastidores. Aquela comparação que eu já fiz aqui em outro tempo, é fogo de artifício. Lindo, mas cadê? Sumiu algum tempo depois. Aquilo que prevalece no tempo, aquilo que permanece de pé, aquilo que não cai pela força dos ventos, pela força do tempo, pela força da história, é porque verdadeiramente está fincada no chão com raízes profundas. E eu posso dizer para você, tudo posso naquele que me fortalece, é uma frase bonita, que nem sempre nós temos o direito de usar. A teologia nos ensina que a graça de Deus está à disposição de todos. Está sob a cabeça do Papa, como está na cabeça do presidiário. A graça de Deus está abundantemente derramada sobre o mundo. E todos nós teríamos o direito de dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Mas nós não podemos esquecer que para esta frase acontecer dentro de nós, nós temos que ter bastidores. Só pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece, aquele que vive a experiência do preparo. Como o poeta Drummond de Andrade dizia, antes de escrever o teu poema, convive com ele. Saboreie o poder do silêncio, antes que a palavra seja escrita. É como a gente querer dizer o que a gente ainda não sabe dizer. Quantas vezes eu encontro a pessoa, ai padre, está sentindo uma coisa tão ruim. Aí você fala assim, minha filha, mas o que é que está fazendo nascer essa coisa? Eu não sei. É a coisa pior do mundo, é você querer conversar com uma pessoa que não sabe o que vai te dizer. Por quê? Nós ainda não vivemos o tempo exato para preparar aquilo que a gente precisa dizer. É por isso que os antigos tinham uma sabedoria muito grande. Antes de fazer a confissão, o que era preciso fazer? Um exame de consciência em casa e levar anotadinho o que ia contar para o padre, não era assim? Ai de mim se saísse para a minha confissão mensal, se eu não tivesse feito a minha listinha de pecados. Era a mesma coisa, eu podia guardar de um mês para o outro, mas tinha que levar. Não era? Ainda bem, né? A listinha de pecados, ela sinalizava o tempo do preparo da confissão. Eu preparo a minha confissão. Por que a igreja nos pede 1 hora de jejum antes da Sagrada Eucaristia? Para que o nosso organismo, o nosso coração, olha que metáfora bonita, esteja purificado para receber Jesus. Purifica-se a alma, mas também dá um tempo para o corpo para ser purificado depois também. E acabar, quando nós chegávamos da missa, a primeira coisa que a mãe nos fazia fazer, toma um copinho de água. Não era assim, dona Nazaré? A senhora fazia com o Léo também? Toma um copinho de água. O tempo do preparo, minha gente. O tempo do preparo é importantíssimo para o crescimento de uma pessoa. Ainda agora, estava ouvindo aquilo que vocês ouviram em oração de manhã, a Salete me contando do sofrimento que está vivendo, o câncer da mãe. E eu fico pensando que a capacidade que a Salete tem de estar de pé com uma notícia tão trágica, tão triste, essa capacidade de poder deixar a mãe, eu quero muito que a senhora fique, mas se tiver que ir, a eternidade é o destino final da senhora. Ah, minha amiga, não é qualquer um de nós que tem condições de fazer isso não. Tem que ter preparo, tem que ter vida em Deus.
Só pode dizer tudo posso naquele que me fortalece aquele que vive o cotidiano da transformação, aquele que vive o cotidiano da entrega, da boa intenção, viver em Deus, fazer escolhas que verdadeiramente nos conectem em Deus. E nós percebemos, posso fazer uma confissão pública? Nunca tive a oportunidade de dizer isso pessoalmente, vou dizer para todo mundo. Toda vez que eu vejo na televisão, toda vez que vejo rezando, toda vez que vejo cantando, eu não tenho outra impressão dessa criatura, senão, Márcio, de que Deus habita você, meu filho. A sua sinceridade, você transparece isso. Você descobrir que aquele homem está habitado por Deus, que as suas forças não trabalham contrária, elas não estão contrárias ao que Deus quer dele. Gente, a destruição humana começa no momento em que nós começamos a colocar soldados para trabalharem contrários à nossa vida espiritual, à nossa vida em Deus. Volto a dizer, a mesma salvação que está oferecida a Bento XVI, está oferecida a mim, está oferecida a você. O que vai fazer a diferença é o quanto a gente consegue lutar a favor ou lutar contra aquilo que nos salva. Deus não tem outro desejo para a criatura humana senão salvar-nos. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão oferecer-lhe a salvação. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão fortalecê-la, para que ela seja capaz de encher o peito e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o tudo posso naquele que fortalece só deixará de ser uma frase pronta no momento em que ela estiver direcionada, conectada, convergida com as nossas escolhas, com aquilo que nós construímos no nosso dia a dia, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós acreditamos, na maneira como agimos, o que buscamos para a nossa saúde espiritual. Senão nós seremos barro frágil, que vai quebrar por qualquer coisa, que não será capaz de viver esse momento de dor, que não será capaz de viver o momento das esperas. Volto a dizer, não existe a possibilidade de ser grande como cristão, como homem de fé, como mulher de fé, se nós não soubermos viver o tempo das esperas. É isso que vai nos diferenciando. É isso que vai nos autorizando a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o meu tudo posso, a graça que eu recebo, está em conexão com a minha atitude que faço construir no meu dia a dia esta experiência de fé. Eu acolho na minha carne o desejo de Deus para a minha vida, ou não? Ou não? Eu tenho experimentado, minha gente, volto a dizer para vocês, eu tenho enfrentado o tempo todo os bastidores da humanidade. Eu vejo os bastidores, e o grande malefício que nós encontramos, o mundo a nos fragilizar, para que a gente se enfraqueça, para que a gente não possa, para que a gente não permaneça de pé. É lamentável. Você sofre o tempo todo, bate na porta da sua casa o tempo todo as forças que lhe enfraquecem, as forças que retiram a sua vitalidade, e elas são sedutoras, elas são muito sedutoras. É impressionante como nos dias de hoje o processo cultural e social enfraquece o ser humano, fragiliza ainda mais este ser humano, porque quer reduzi-lo a uma espécie de não posso, não sei decidir. Para estar em Deus é preciso viver o exercício da vontade. Fortalecer a nossa vontade é o específico da graça o tempo todo. A graça de Deus fortalece a nossa vontade para que a gente seja capaz de dizer não ou de dizer sim. E aí entra justamente o diabólico do mundo, minando as nossas forças, impedindo-nos de dizer o sim na hora que a gente tem que dizer sim,
O não na hora que a gente tem que dizer não. Na experiência que nós tivemos do navio, uma mulher me comoveu muito ali. Uma senhora como muitas de vocês, com cara de mãe, colo de mãe. E na hora que eu cumprimentava as pessoas, ela me abraçou e disse assim: padre, reza para que Deus me liberte do meu alcoolismo. Levei um choque, minha gente. Como eu dizia para vocês, ela tinha cara de mãe. Aí ela me disse assim: tem sido um sofrimento muito grande, padre. Eu não consigo me libertar do alcoolismo. Perdi um filho há um tempo atrás e desde então eu virei alcoólatra. Gente, eu fiquei tão impactado pela confissão daquela mulher, pela coragem dela, porque é difícil a gente assumir as nossas fragilidades, não é? Sobretudo o alcoólatra. O grande problema do alcoólatra é que ele sempre diz: eu posso parar na hora que eu quiser. Eu não sou alcoólatra, eu posso parar na hora que eu quiser. Veja bem, mas um eu posso sem bastidor, sem luta. Por isso que ele nunca vai poder. Volto a dizer, o que nos autoriza a dizer tudo posso são os bastidores da nossa vida. E aquela mulher com aquela coragem de dizer: eu não consigo dizer não ao álcool, padre. Minha gente, eu não sou o primeiro a ouvir, nem serei o último. Tenho certeza absoluta que todos nós aqui, todos, sem exceção, conhecemos pessoas que estão na mesma situação. Levante o seu braço, você que conhece alguém assim. Olha isso. O vício, ele não tem outro objetivo senão minar a sua vontade, impedir a sua capacidade de decidir, colocar confusão na sua capacidade de decidir. E é impressionante o quanto isso vai fazendo com que a gente se transforme no objeto dele. O vício vai minando a nossa capacidade de dizer não àquilo que a gente precisa dizer não, e vai nos impedindo a capacidade de dizer sim àquilo que a gente precisa dizer. E começa cedo, minha gente. Não há um ser humano grande sem preparo. Nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não àquilo que destrói, se ele não for grande, se ele não for preparado. Chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício, sem luta. É preparo, é dia a dia. O Padre Vicente está aqui, sabe muito bem disso. Retirar um jovem das drogas dá trabalho, porque ele não está acostumado a tudo poder. O que o vício fez com ele foi justamente o contrário. Fez com que ele esquecesse que ele podia. Jogou na miséria, jogou na sarjeta, humilhou. Porque não tem, gente, como é humilhante você ver um ser humano embriagado. É isso que faz o vício com a gente. Ele nos humilha. Pode observar, às vezes as pessoas ficam dizendo que nós somos portadores de um discurso moralista. Aí você olha para esse carnaval recém-terminado, em alguns lugares que se estendeu a semana inteira, e mostravam as fotos e as cenas de uma sociedade em processo de humilhação. Será que ela não percebe? Será que aquela juventude tão bonita, mas humilhada,
não percebe que alguma coisa está errada na sua escolha, que não é bonito você permitir que uma substância tóxica, alucinógena, seja maior do que você. Homens e mulheres empilhados nas sarjetas, homens e mulheres jogados pelo chão como se fossem animais, sem preparo. Retirar um ser humano dessa situação é difícil. A comunidade Betânia está lá o tempo todo lutando, e tantas outras comunidades por esse Brasil afora que lutam para recuperar jovens que os infelizes dos traficantes não amam. Os infelizes só enxergam o dinheiro que eles vão retirar, só enxergam a riqueza que eles vão possuir com a droga que vão vender. Ele não está nem aí com o trabalho que você teve para que o seu filho crescesse, para que o seu filho fosse um homem de bem, para que a sua filha crescesse, para que a sua filha fosse uma mulher de família, para que a sua filha pudesse ter o direito de crescer, de ter filhos, de ser feliz, de ser uma mulher preparada. O traficante não está nem um pouquinho interessado nisso. O traficante não está nem um pouquinho interessado que o seu filho seja capaz de dizer não. Aqui no meu coração eu não aceito que a morte entre. É preparo. Em algum momento da vida nós estamos errando. Nós estamos nos esquecendo que é preciso a gente se preparar para ser pai, que é preciso a gente se preparar para ser mãe, que é preciso a gente se preparar para construir uma família, que é preciso a gente se preparar, assim como eu preciso me preparar para ser um bom padre. Eu preciso estudar, eu preciso me dedicar à liturgia, eu preciso me dedicar à oração. Assim como o médico precisa se dedicar à faculdade para ser médico, ninguém pode ser se não passa pelo processo do ser. Quando nós temos uma sociedade despreparada, os resultados serão catastróficos mesmo. E o que falta para nós? O que falta para essa sociedade, para essa cultura que nos empresta a morte o tempo todo, que nos oferece a morte o tempo todo? Capacidade de dizer não e de dizer sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase não é por acaso. Tem que ter preparo para chegar a ela. Tem que ter o sacrifício nosso de cada dia. Tem que viver o processo da reconciliação interior todos os dias. Tem que ter coragem. Minha gente, coragem é o resultado final das nossas possibilidades e dos nossos limites. A coragem é o fruto final daquilo que você conciliou, de tudo que você tem de defeitos e qualidades. Você reúne tudo isso e mesmo assim você vai, você luta. E é isso que nós precisamos aprender. Voltar a lutar. Às vezes eu acho que nós estamos amortecidos. As coisas ruins estão acontecendo e nós não estamos reagindo. Não pode mais ser assim. Como é que eu vou buscar esse preparo, Padre? Abrindo a sua alma da mesma maneira como o poeta abre para aquilo que é bom, para aquilo que verdadeiramente constrói. Nós não podemos pensar que nós vamos ser grandes como pessoas se Deus estiver fora da nossa vida, minha gente. Os nossos recursos são parcos, são poucos. É a graça de Deus que vai nos restaurar e que vai nos capacitar para que nós estejamos de pé no momento em que a vida for difícil para nós. E é por isso que eu admiro muito a terapia que se aplica em Betânia, porque lá, para recuperar homens e mulheres, Deus é a fórmula principal. O resto é consequência. É como oferecer amor àquele que não sabe obedecer. Não adianta nada você oferecer a regra
a quem precisa obedecer se você não oferece amor. E toda vez que você oferece amor a um ser humano, o amor puro, o amor desinteressado, você está oferecendo Deus. Não existe fórmula mágica para levar Deus ao coração dos homens. Elevar amor, elevar misericórdia, a capacidade de olhar para Ele na sarjeta e amá-lo mesmo assim. Sentir o desejo, o coração em movimentos que faz com que eu tenha a coragem de me aproximar daquele que sofre e amá-lo, e querer que ele se liberte, que ele saia daquela condição de escravo. Se o vício nos escraviza, então nós precisamos apresentar alguma proposta que nos liberte. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui, nesse centro de evangelização e em casa, já experimentamos na nossa carne o poder libertador de Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Quando você descobriu que Jesus lhe ensina coisas boas, quando você descobriu que Jesus lhe ensina coisas boas, que não tem nada nessa vida que possa ser mais precioso do que você saber que Ele te olha com olhar de predileção, que Ele te ama, que Ele lhe quer bem. Por isso a proposta do Evangelho é uma boa notícia. E qual é a força da palavra querigmática? É essa. Qual é o centro do querigma? A gente ouvia muito isso no início da nossa caminhada na renovação carismática. Depois a gente até tomou implicância disso, né? Deus ama você, meu irmão. Não é assim? Mas por que a gente toma implicância? Porque o outro com cara de mal-humorado olha para o lado e fala com obrigação: Deus ama você. Obrigado, né? Esse amor eu não estou querendo não. Mas agora, quando aquele que verdadeiramente experimentou, quando aquele que está possuído por essa certeza, e não só pela teoria, mas pela prática de uma vida pautada nessa certeza, Deus faz parte da minha vida e me transformou numa pessoa melhor. Quando nós apresentamos Deus sem caricaturas, gente, a pior coisa das religiões é quando nós apresentamos Deus com caricaturas. O que é a caricatura? É a máscara que esconde o verdadeiro. Caricaturas de Deus só fazem mal. Quando nós apresentamos a face misericordiosa de Deus, não há como não se convencer disso. E aí você começa a viver o seu tempo de preparo, que São Paulo vai dizer de maneira muito bonita em Colossenses, a partir de questões muito práticas, quando ele diz: se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aperfeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não aquelas que estão aqui tão rasteiras, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno: a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim viveis mergulhados, como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: ira, animosidade, maledicência, palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios, vos revestistes de novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir a imagem
e viver o pleno conhecimento. Jesus está aqui, é uma proposta e nós precisamos chegar até ela. É como você pegar uma estrada para chegar num determinado lugar. Haverá curva, haverá buraco, e ainda mais se viajar pelo Brasil, né? Vai ter mata-burro. Vocês conhecem mata-burro? Eu tinha um medo de mata-burro, minha gente. Quando eu vi um mata-burro no meio da estrada, eu já me encolhia dentro do carro. Que você dependia da destreza do motorista, e nem sempre lá eram essas coisas. É igual o senhorzinho que me levou para o seminário, num Fusca 67, eu me lembro direitinho. Ele só enxergava de um olho. Você acha que eu fui tenso ou não? Na Fernão Dias, com alguém enxergando só com um olho? Igual outro dia que nós fizemos um voo também, o meu assessor morre de medo. De vez em quando o povo vem buscar a gente de aviãozinho. Aí você olha para a cara do avião e fala, nossa senhora. Aí paramos num lugar lá para abastecer, só escutamos a mulher falando assim, aqui é abastecer. Onde é que é o buraco aqui mesmo do combustível? A senhora estava ajudando, voluntária lá naquele aeroporto. Você acha que eu fiquei tenso ou não? Aí depois o piloto fala assim pra gente, na hora que pousa, dá um... Ô gente, vocês desculpa aí se teve uns arranques, que tinha uns 3 anos que eu não pilotava. Você acha que eu fiquei tenso para levantar de novo ou não? Pois é, só que eu queria chegar. E na hora que você quer chegar a algum lugar, você aceita o sacrifício. Você vive algum risco. Não tem como chegar sem o risco. Hoje a gente pousou elegantemente ali de helicóptero com o nosso amigo Zeca, que veio pilotando com mestria o helicóptero da dona Carla, para chegar depressa, para dar tempo. Você vem com confiança, porque você sabe, é um piloto de primeira, está com a manutenção em dia. Você faz os trajetos, você se desloca. Quando você quer chegar, você enfrenta, você arruma uma mentirada danada. Uma vez eu contei aqui, minha gente, o que é de mulher que mentiu para os maridos para estar aqui hoje. Você pode não ter mentido, mas eu garanto que tem umas 30 do seu lado aí que mentiu. O desejo é tão grande de chegar, o desejo é tão grande de vir para a Canção Nova que conta mentira. Outro dia eu dei um exemplo aqui, eu mesmo fiquei rindo depois. Senta no marido, do lado do marido, né? Ó bem, você conhece o meu senhor Jonas? Pois é, lá da Canção Nova, ele me ligou hoje, me convidando para ir lá na Canção Nova, você acredita? E já fala entusiasmada para não ter perigo de falar não. Gente, quando nós queremos alguma coisa, ninguém nos segura. Quando nós verdadeiramente queremos, nós lutamos. O problema é que nem sempre nós queremos, a gente quer mais ou menos, né? E é aí que entra a força de Deus para nos fortalecer, para a gente querer de verdade. O vício vai embora no dia em que a gente quer de verdade. Você decide por você, você decide pela sua casa, você decide pela sua família, e você está desejoso de viver na sua carne. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não pode ser uma conversa fiada. Quer livrar-se da depressão? Mas queira mesmo, queira de verdade, queira com todos os sacrifícios que você terá que viver para essa libertação acontecer. Não tem oração para quem é feio ficar bonito. Esses pastores que curam de tudo, eu queria que eles curassem o feio e o bonito. Põe uma pessoa feia e fala, faz ela ficar bonita agora. Gente, o feio muitas vezes é feio porque é preguiçoso. Muitas vezes a feiura está diretamente ligada à preguiça.
Aquele cabelo com aquela raiz com 2 metros. Aí você olha, por que você não pintou esse cabelo ainda? Estou sem tempo. Aí você vai para as feiuras da alma. Por que você está com essa cara de aborrecido? Porque a gente não tem coragem de fazer o movimento para mudar. Da cara de aborrecido para o sorriso custa pouco. Mas aqui dentro leva tempo. Dá trabalho. Volto a dizer, a composição só é bonita porque passou pelo processo da dor. Sofrimento, minha gente. Quem aqui já foi mãe? O resto é filho delas, né? Metade é mulher, a outra metade é filho dela. Vocês acham que vocês estão importantes ou não? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já deu à luz em parto espontâneo? Ó. Quem já deu parto de cesariana? Pronto aí, ó. Até para parir vocês estão mais preguiçosos ultimamente. E o discurso é bonito, fala assim: a doutora Alfredo está achando que é mais segura a cesariana. Eu sei que você discorda. E eu não sou contra a cesariana, não. Eu só acho que a nossa mentalidade está assim ultimamente, enfraquecendo o que a gente pode. Cada vez mais a gente tem podido menos. Cada vez mais a gente tem podido menos lidar com as questões humanas, dar conta da vida, dar conta de parir os nossos filhos, dar conta de educar os nossos filhos, de manter o nosso casamento. Nós estamos desistindo com muita facilidade, minha gente. Não estou dizendo que você não tem o direito de fazer cesariana, não, mas lute até o fim para ter o direito de poder fazer nascer o seu filho. As mulheres lá da Amazônia tudo estão parindo natural até hoje, porque chega na última hora, minha filha, ou nasce ou não nasce. Aliás, eu acho que Deus é muito sábio, que se colocasse homem para parir, eu já morreria nas primeiras cólicas. Só de dormir com aquela barriga 9 meses eu já ia começar a ficar deprimido. Deus faz as coisas de maneira muito sábia. Nós temos podido cada vez menos. Analisa isso. Como nós estamos entregando os pontos com muita facilidade. Por quê? Porque a mística muitas vezes que nos envolve, a religião que a gente pratica, não nos compromete mais com os sacrifícios e com as lutas do dia a dia. Nós queremos um cristianismo light. Nós queremos uma vida light. O light tem o seu valor, mas é perigoso. Pode observar, casa de gente com milão, você vai falar, não, obrigado, não como doce não. Aí a gordona fala, é light. Essa é a que eu mais escuto. Padre, pode comer tranquilo a feijoada, que aqui em casa é assim, a gente ferve, joga água fora, ferve a linguiça, joga água fora, ferve a linguiça, joga água. Mas a linguiça é a linguiça mesmo fervida. A gente quer continuar fazendo tudo, a gente não quer sacrifício, gente. Eu tenho medo dessa religião que nos ensina isso, essa acomodação. Nós não podemos ser adeptos de uma fé que nos acomode. Para ser discípulos de Jesus, muitos de nós não estariam aptos, porque ele andava a pé o dia inteiro. Como é que está o seu condicionamento físico? Viu que a pregação tinha começado, andou um pouquinho mais apressada de lá até na cadeira do meio ali.
Ela levou 15 minutos para começar a prestar atenção, porque o coração estava batendo na boca. A minha mãe, e eu espero que ela esteja me assistindo. A minha mãe está com 3 pontos de necrose da artéria dela. Ela acha que ela teve uma diarreia. A mesa cheia de doces, ela olha para mim, desconfiada, né? Ela não come não. Aí eu saio de perto, olho para trás, ela tá... que ela tem as aliadas dela lá. Ela só tem medo da Lígia. Aí eu sentei com ela antes de vir embora e falei assim: mãe, a senhora vai morrer. Levou aquele susto. Se a senhora não souber controlar a alimentação da senhora, a senhora vai morrer. E eu sou assim mesmo. Claro que depois eu dou um abraço, digo para ela que vale a pena fazer o sacrifício, mas eu sou duro, não é? Se a senhora não fizer o sacrifício agora, não terá recompensa depois. É equação, minha gente, a vida é assim. Volto a dizer, nós não podemos viver uma religião que nos aliene. Tem que ter sacrifício? Tem. Nós estamos vivendo a quaresma, tempo de sacrifício. Eu estou 40 dias sem comer chocolate. Tá, e o que isso muda na sua vida? Troca o chocolate e para de fazer fofoca. Tem sacrifício fazer? Tem valor fazer o sacrifício do chocolate? Tem, claro que tem. O que nós não podemos pensar é que o sacrifício é mágica. O nosso sacrifício de quaresma tem que estar diretamente associado a uma mudança pessoal, a alguma coisa que dentro de nós modifique. Tempo de preparo, é preciso viver o preparo, minha gente. Nós precisamos ser mais gente, nós precisamos ser mais corajosos, nós precisamos lutar um pouquinho mais. Você sabe muito bem aquilo que te aprisiona, aquilo que te segura no chão, aquilo que não te deixa ir para o céu. Não perca tempo, e se não sabe, busca saber. Aquilo que está acorrentando você no que é velho, no que é ruim, no que é estragado, não queira isso. Seja homem e mulher de bom gosto. Quando Deus entra na nossa vida, Ele nos traz bom gosto. A sua vida será bonita, desde que você saiba conciliar os sofrimentos que você tem com a sua esperança. A Luzinha me dizia isso aqui antes de começar: padre, esse povo sofre, mas esse povo tem esperança. Pronto. O tudo posso é construído no momento em que nós sofremos, mas temos esperança. O tudo posso será uma verdade na vida de todos nós, quando o momento do desespero, da tristeza estiver costurado nas bainhas da esperança. Eu conheço muita gente assim, cheia de defeitos, cheia de limites, mas consciente deles e disposta a fazer da sua vida um lugar de esperança. Eu não quero morrer com todos esses defeitos hoje, não quero. Eu quero alcançar a libertação que eu tenho direito, gente. É uma questão de direito. Você tem o direito de ser bom. Olha que maravilha isso. Você tem o direito de ser aprimorado. Você não é um lixo. Ninguém pode lhe considerar um lixo. Ninguém pode lhe tratar como se fosse um lixo. É por isso que você tem que ser muito seletivo naquilo que você aceita que entre no seu coração. Eu tenho ficado assustado com a produção cultural dos últimos tempos. Depois que as frutas começaram a cantar dentro da nossa cesta. Outro dia eu estava vendo uma
que ela falava e não sei o que, e vou rebolar o popozão. Eu pergunto para você, isso combina com uma mulher de família? Imagina o seu marido chegar em casa, rebolar o popozão. A sua filha, vou rebolar o popozão. O que é isso? Alguma coisa está errada com isso que nos entrega. Se você me pede para escrever alguma coisa para você, eu vou fazer de tudo para dar o que eu tenho de melhor, porque eu considero você como um lugar precioso. Se eu vou escrever um livro que eu sei que você vai ler, oh meu Deus, eu vou fazer de tudo para que o livro seja, que ele faça bem a você. Eu não quero outra coisa. Se nós vamos escrever uma música, nós não queremos outra coisa, que faça bem aqueles que vão receber. Esse é o nosso compromisso uns com os outros, minha gente. Nós estamos todos no mesmo barco. Todos nós também sofremos dessas fragilidades. De vez em quando nós também corremos o risco de rebolar o popozão e achar que a vida é isso. Mas olha, você se abre à possibilidade de que não é isso para que você foi destinado. Você é um território santo, você é um território sagrado. Você não é lixo, você não é terreno baldio, você não é gaveta suja. Tem dignidade em você. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho medo de errar. Aqui só tem gente boa. Uma outra costela quebrada, uma outra perna fraturada, na alma, no espírito. Mas se você está aqui, se você já demonstra aí na sua paróquia, na sua comunidade, o seu desejo de ser melhor, então você está vivendo o tempo do preparo, mas agora acelera esse preparo. Não fique a vida inteira no mesmo ponto. Na vida espiritual nós temos alfabetização, ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Quanto mais você criar sensibilidade dentro de você para perceber as realidades que estão minando a sua capacidade de dizer eu posso, maior será a sua compreensão de que a graça de Deus está agindo sobre você, ajudando você a alcançar as alturas. Celina Borges, faz favor, vem aqui.